Tinha que pensar, quem vai na chuva é para molhar. Se nós viemos é para morrer, ou viver ou morrer. Então enfrentar tudo com muita coragem. Não temos medo da afronta de ninguém. Nossas mulheres iremos lutar também. Cada brasileiro representa um fuzil para defender a pátria amada Brasil. A história das mulheres no Brasil, ela é um capítulo à parte e bem curioso. Da mesma maneira que nós estamos aqui desde 81, mostrando que nós temos capacidade para fazer o dia a dia, as mulheres, de agora para frente, as outras que virão, deverão também mostrar a capacidade delas. No que diz respeito às mobilizações militares, por exemplo, como de repente de uma hora para outra um campo masculinizado, né, recebe mulheres. É engraçado, porque na época a gente não pensa, né? Ah, a primeira turma, nossa, a gente vai se dando conta isso com o passar do tempo. Eu falei, caramba, eu sou da primeira turma, meu Deus, da primeira turma de mulheres no Exército. É quase que uma conquista diária, né? De mais espaço e de mais respeito e de mais possibilidades de atuação nossa, de entrar e ficar no mercado de trabalho. Bem, a gente sabe dos exemplos até emblemáticos de participação feminina nas Forças Armadas, que é a Maria Quitéria de Jesus, que era conhecida como Soldado Medeiros, né, e incorpora as fileiras do Exército na época dos movimentos de revolta em função da independência do Brasil, né? Maria Quitéria foi a primeira mulher, na verdade, ela quando ela entrou na força, ela queria lutar, né? Mas ela não podia pelo fato de ser mulher. Então ela pegou a roupa emprestada do cunhado dela e se transformou no Soldado Medeiros. Tempos depois descobre que o Soldado Medeiros era a Soldado Medeiros, né? O fato é que depois, pela bravura, né, pelo histórico que ela desenvolveu nas ações de combate, ela foi condecorada pelo imperador Dom Pedro I na época. E vira o símbolo, né, da participação feminina nas Forças Armadas. Ela chegou até a patente de segundo-tenente, era uma combatente extremamente aguerrida, muito vigorosa. A Guerra do Paraguai é um exemplo emblemático para a gente, porque muitas foram as mulheres que se sobressaíam, né? Uma delas, emblemática figura, é de Ana Nery. Quando Florence Nightingale foi, né, o exemplo internacional de desenvolvimento da enfermagem, Ana Nery é o nosso caso nacional. Curiosamente, as duas imagens de enfermeiras são cunhadas, né, em cenários de guerra. Né? Florence na Guerra da Crimeia e Ana Nery na Guerra do Paraguai. Ao longo de toda a história, a gente tem muitas mulheres que inclusive foram guerreiras, né? Mas eu acho que elas abriram a possibilidade de uma forma bem humana, né? Da forma humanística, né? De como é importante a presença da mulher em qualquer ambiente. A Revolução de 32, ela é considerada para a gente um marco importante dessa inserção da participação feminina. Uma pergunta que me fazem, quando eu entrei como voluntária da Revolução, eu não entrei como voluntário, eu senti que eu tinha que ir fazer alguma coisa e não podia ficar em casa. Quanto mais a gente trabalhava, quanto mais ajustado estava com o grupo, mais a gente era revolucionário. Mas a gente sabia o que estava fazendo, o que queria, o que devia ser. Na Frente Paulista, alguns cartazes foram veiculados de mulheres, né, sendo convocadas, né, para atuarem na frente. Bem, na época, os paulistas, né, e o governo federal, que era aqui do Rio de Janeiro, também organizou alguns batalhões que contavam com mulheres, enfermeiras. Porque no primeiro dia da Revolução eu comecei a trabalhar. Qual foi o serviço? Menor de idade. Não podia ser enfermeira, não tinha nada de menor de idade perto da luta. Então, nosso serviço, trabalhar pela Cruz Vermelha.
Os homens trabalham para encontrar a morte. Nós trabalhamos para conservar as vidas. Vamos trabalhar na Cruz Vermelha para evitar a morte. Nós éramos 500 moças, todas trabalhando nisso. Mesinhas de cinco pessoas, fazendo pacotinhos para o primeiro curativo em caso de ferimento na trincheira. Então, nesse pacotinho, de mais ou menos, era um tamanho de menos que um palmo, ali tinha um vidrinho de iodo, uma rodelinha de esparadrapo, um pedaço de gaze. Em ato presidido pelo ministro Salgado Filho, é entregue à Força Aérea Brasileira um avião-ambulância doado pelos rotarianos do Rio de Janeiro. Eis o momento do batismo do aparelho que recebe o nome de Ana Nery. Montado no país, em grande parte com material exclusivamente nacional, o avião é de tipo apropriado para socorros urgentes em percursos não muito longos. E aí acontece a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela é uma guerra em que há uma ruptura, né? É um momento de ruptura muito significativo, de mudança de paradigmas. Enquanto na Primeira Guerra Mundial, no Brasil, como também nos Estados Unidos, os esquemas de mobilização das mulheres eram muito bem delineados, né? Onde se solicitava a participação feminina somente naqueles aspectos de cunho mais doméstico, né? Então se convocava mulheres norte-americanas, por exemplo, para, durante a Primeira Guerra Mundial, fazerem casacos para os soldados. Essa seria a contribuição original que as mulheres poderiam fazer em cenário de guerra naquele contexto. No Brasil não foi diferente. Então, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, há uma significativa ruptura desse modelo, né? Mas ninguém falava em guerra, ninguém sabia de guerra. Sabia que o exército queria enfermeira. E quando nós formamos lá para esse curso do exército, esses avisaram que a finalidade era ir para a guerra. Eu falei, eu vou para a guerra. Se eu aqui não posso fazer nada, eu vou fazer o que jamais mulher nenhuma fez. Eu vou para a guerra. Fui a primeira voluntária do Brasil para a Segunda Guerra Mundial. Quando me apresentei em 18 de abril de 43, fui chamada de louca, porque diziam que o Brasil não ia para a guerra, eu queria brigar sozinha. Mas nós fomos, lutamos e vencemos. Quando elas se voluntariaram, elas já tinha que ter alguma experiência em enfermagem para se voluntariar, isso era uma condição. Tinham que ter idade até 38 anos e serem solteiras. E eu tenho uma admiração muito grande por essas mulheres, porque elas enfrentaram a sociedade, enfrentaram as famílias, que praticamente nenhuma família gostou dessa ida. Quando o Brasil começou esse movimento todo de navios torpedeados e tudo, estava um movimento muito triste no Brasil, né? E eu, terminando o curso, achei que eu tinha a obrigação de me apresentar, pois eu estava fazendo um curso para ir para a guerra, quando li o Globo Voluntariado. Eu então juntei todos os documentos, não conversei com ninguém, porque se conversasse não podia, né? E me apresentei na diretoria de saúde do Exército. À noite, o Globo publicou o nome das que se apresentaram e aí começaram os telefonemas. Uns elogiando, outros achando que eu não devia, que era uma ingratidão com todos que me queriam bem. E assim eu fui bombardeada a noite toda, até que minha mãe chorou muito. E meu pai, que era um militar de brio, disse, não, ela se apresentou, não perguntou, agora ela tem que ir. E a mamãe se debulhou em lágrimas, né? Meus tios ficaram horrorizados, como é que eu ia me meter no meio de homens, e uma confusão tremenda. Todo mundo achou aquilo o fim da picada e tal, mas não teve jeito. Por que essas mulheres, na década de 40, abandonam sua casa, né, sua família,
a segurança do lar e lança-se numa empreitada sem muita garantia de retorno, onde passaram a viver em barracas de lona com 16 graus abaixo de zero, numa situação atípica, tendo que falar uma outra língua, conviver com norte-americanos, mas também com soldados inimigos, prestar assistência sem ter muito preparo para isso. Então, assim, era muita dificuldade. Então, é difícil você entender um pouco do que motivou elas para irem para a guerra. Tive de ir para a guerra. Eu fui para a guerra. Sabe qual é o motivo? É porque eu era de uma região pobre, uma cidade pobre, Salinas, lá no norte de Minas. Uma família pobre, era uma pobreza. Eu queria trabalhar, ajudar a minha família, né? E lá eu não tinha condições. Cheguei aqui, não tinha também, não podia ser uma funcionária pública. Tudo que eu fiz na minha juventude foi com muito trabalho. Talvez a síndrome de Ana Nery, né, tenha sido o motivo de eu me lançar para a guerra como voluntária, né, e de abraçar a missão de cuidar dos soldados feridos. É o argumento mais forte, né? É o sentimento arrebatado de você defender a pátria. Não fui procurando fazer uma coisa que a mulher que eu vi na minha frente, que podia ser uma coisa rara, uma coisa diferente, né? Daquela vida das moças da minha família, que casava com 25 anos, já tinha 2, 3 filhos. Então eu fui para a guerra por ousadia, coragem de enfrentar a vida, para ver se me deu tudo certo. Elas ganharam esse espaço por uma imposição das enfermeiras norte-americanas. As enfermeiras norte-americanas estavam na guerra há 4 anos, muito cansadas, e estava chegando aí um quantitativo muito grande de homens brasileiros, cada um de um jeito, e elas que impuseram E cadê as enfermeiras? Onde elas estão? Não tem problema de adaptação dentro do Exército, porque as normas militares nada mais são do que as normas de boa educação. Você não entra na casa de ninguém sem pedir licença. E a maneira de pedir a licença é batendo a continência. Você não fala com a pessoa mais idosa de qualquer maneira. Então, o respeito à hierarquia militar. A questão é que, na época, não foi feita uma previsão para que essas candidatas, essas voluntárias, tivessem posto militar. Ou seja, elas seriam civis fardadas, sem direito ao posto, né? Então não classificaria ela como sargento ou como tenente. E elas receberam uma estrela de tenente, porque elas também chegaram sem posto na guerra. E as enfermeiras americanas, elas eram capitão, major, tenente, coronel. E aí elas disseram, vou fazer o que essas mulheres? Elas têm que ter um posto. E o marechal, então, as arvorou, o termo é esse, né? Arvorou tenentes enfermeiras. E na guerra as coisas podem acontecer dessa forma. A inserção feminina em alguns países europeus ela é bem diferenciada. Nós fomos muito entusiastas quando começou a guerra. A gente queria ajudar de qualquer maneira. A Rússia toda levantou-se pela defesa da nossa pátria. E eu, como nem 17 anos não tinha ainda, foi lição muito grande. Mas nosso entusiasmo foi tão grande que a gente não sei de onde vem essa força. E pena desses rapazes jovens, sem braços, sem pernas,
cegos ficaram, rostos todos deformados. Os soldados que nós transportamos de frente no trem Cruz Vermelho para a Sibéria. Hospitais onde algumas vezes até atravessamos Volga e depois voltamos novamente, deixamos nos hospitais na Sibéria e voltamos novamente pegar feridos. Nossos trens 2 vezes foi bombardeados direto. Eu fui ferido levemente, mas fui ferido. Muitas vezes eu ia para a barraca, chorava e voltava rindo, brincando com eles, e eles nos encorajavam, porque muitos deles não sabiam que estavam mutilados. Quando o homem era recolhido do campo de batalha, vinha para um posto de socorro e sentava com hemorragia, eles botavam um torniquete e mandavam para o primeiro posto, que não era no campo, não era na guerra, mas lá, primeiro posto. Lá eles melhorava a situação do homem. Ia para o hospital, lá eles melhoravam a situação, até chegava no 3º hospital. Esse foi onde eu trabalhei mais tempo, e foi o pior, porque o homem chegava lá mutilado, sem perna, sabia, consciente, que não tinha perdido uma perna, que tinha perdido um olho, que tinha perdido um braço, que tinha perdido isso, que tinha sido mutilado o corpo, que tinha... ele chegava, aí era mais um serviço psicológico, porque aí ele não queria saber de nada, ele queria morrer. Falava de namorada no Brasil, de família, pai, mãe, nada interessava aquele homem. Você tinha que escrever a carta para o pai, para a mãe, para a namorada, se tivesse. Você tinha que fazer tudo para ele. Nós representávamos a família. O pracinha, ele não nos via como mulher praticamente, como enfermeira. Ele nos via como uma pessoa da família. Então, se não recebia a carta de casa, ele ia chorar no nosso ombro porque dava sem notícia da família. Quando chegava uma carta com uma notícia boa, a primeira coisa que eles faziam era correr para nos contar, para compartilhar conosco. Então, era uma situação muito interessante essa, porque nós não fazíamos só a parte de enfermagem. Como nós não tínhamos assistentes sociais, nós fazíamos essa assistência social. O maior legado que eu possa ter recebido de minha mãe é saber que ela foi uma pessoa à frente do tempo dela. Por volta de 1939, 40, minha mãe fazia faculdade de economia. Já era um tema, já era uma busca por algo diferente, né? Então, isso foi muito forte em toda a educação que ela passou para os filhos. Sempre tratou da independência e da valorização com a cidadania e amor à pátria. Ela se vocacionou, né? Sentiu o chamado e foi. Se o expedicionário foi a força, a ação rápida e eficiente que se opôs como um dique à onda do nazismo que ameaçava se espraiar pelo mundo como um flagelo, a enfermeira foi, sem dúvida, o sentimento, a abnegação, a renúncia postos ao seu serviço para mitigar as suas dores, reconfortá-lo no sofrimento e subtraí-lo à morte muitas vezes, multiplicando-lhe, portanto, o valor. Enfermeira expedicionária, eu posso dizer também a todas as enfermeiras que, como brasileiro, como pai, eu me orgulho de vós e vos admiro e vos agradeço. Uma homenagem que meu pai fez em 1945 à Força Expedicionária Brasileira, em especial às enfermeiras que
partiram para a Itália no amparo ao soldado brasileiro. Ele escreveu, naquele tempo, uma peça teatral apresentada no colégio de onde ele era diretor e de onde eu participei como o expedicionário, o Pracinha, em que a homenageada era Helena Ramos, sua prima. Na guerra nos apresentamos, fomos distribuídas nas diversas enfermarias. Essa fotografia da minha turma aqui, agora aqui está a Helena Ramos, que é filha de um almirante da Marinha, está a Altanira Valadares, profissional de Ana Nery, e eu. O expedicionário caído no chão. Quem és? Meus olhos não conseguem distinguir tuas feições. Estou ferido. Creio que não resistirei aos ferimentos. Quem és? Responde a enfermeira. Sou a enfermeira brasileira que, juntamente contigo, atravessou o Atlântico revolto para te socorrer quando caísse ferido em combate, como agora. Meu nome, Helena Ramos. Venho para trazer-te o socorro de que precisas nessa terra estranha, e com ele tudo o que deixaste em teu rincão amado. Os desvelos maternos, a ansiedade da noiva, o carinho da irmã, que ficaram do outro lado do mar, tua família, enfim, tu encontrarás nos meus gestos e palavras. Vim para que nada te faltasse e nada te faltará, soldado do Brasil. Fé e coragem, expedicionário. Por meu intermédio, a pátria te assiste. Sempre foi uma relação de parceria entre ela e os companheiros, como assim ela se referia aos colegas febianos. Então o trabalho das enfermeiras foi nos hospitais. E o trabalho dos homens, além do hospital, ele teve a coisa de buscar os feridos no campo de batalha. Não foi uma relação, ao meu ver, a mais queridinha possível, mas elas todas relataram, não, eles adoravam a gente adorava eles. Ela ficou no hospital de Livorno, era o 7º hospital, e foi nesse hospital que os alemães, à medida que iam saindo dos territórios ocupados, eles iam deixando Minas. E ela estava em trabalho, em horário de trabalho, e uma mina explodiu, ocasionando um certo tumulto dentro do hospital, porque eles acharam que estavam sendo bombardeados, né? E quebrou muitos vidros e foi aquele pânico. Com esse acidente, ela teve imediatamente o tímpano estourado e ela perdeu a audição de um lado. Tal a gravidade do acidente, né, dentro do hospital. O nosso hospital de Livorno, onde eu chefiei, era 1.200 leitos. Eu tinha 24 enfermeiras brasileiras e os americanos tinham 67. No dia 23 de dezembro de 44, quando eu sofri o acidente, estavam baixados no hospital de Livorno 1.000 brasileiros. Eu tinha 24 enfermeiras e os americanos tinham 200 doentes com 67 enfermeiras. Vocês vejam o que era o nosso trabalho. O pernoite era de 15 noites seguidas, de 7 às 7. Ninguém podia dormir não, porque tinha que fazer a ronda. Quantas e quantas noites eu levantei com 16 graus abaixo de zero em Livorno, botava a capa por cima do pijama e ia fazer uma ronda no hospital. Porque eu admiro muito o trabalho da enfermagem. Eu tenho verdadeira loucura pela carreira que eu escolhi. Eu gosto de estar ao lado do doente. É triste ver doença, mas eu gosto de tratar. Isso aqui, quando acaba a guerra, não havia intenção das tropas federais, né, das Forças Armadas, manterem mulheres nos seus quadros. Elas perdem o posto e são automaticamente desmobilizadas. Assim como aconteceu com boa parte da tropa. No governo de Juscelino Kubitschek,
elas procuraram o deputado Fernando Ferrari e, através de um projeto, ele sustentava a ideia de reinclusão das enfermeiras ao serviço ativo. Isso veio acontecer somente no dia 1º de junho de 1957, ainda no governo JK. Então, note que foram 12 anos, né? A guerra termina em 45, só em 57, por força de uma lei federal, que elas conseguem retornar ao serviço ativo. E elas passaram a vida reinseridas no Exército, eram de fato militares naquele mundo eminentemente masculino, e eu tenho muita certeza de que isso foi o embrião da mulher no hoje Exército, no hoje Marinha, no hoje Aeronáutica. Essas mulheres, elas despontaram, e o exemplo delas e o legado delas foi que fez essa abertura de mulheres. Então elas foram à frente do seu tempo. Perante o general Mascarenhas de Moraes, comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária e outras altas patentes militares, um contingente de enfermeiras faz as demonstrações finais do estágio especial de preparação a que se submeteram, a fim de serem oportunamente incorporadas ao serviço de saúde das forças brasileiras que lutarão contra os totalitários. Grande resistência física e fortaleza moral são exigências próprias da missão que compete às enfermeiras no front. Para esta árdua tarefa, aqui se apresentam estas jovens patrícias, já devidamente preparadas ao fim de um período de aprendizagem e treinamento prolongado e intensivo. Criou-se a ideia de se incluir mulheres no campo, nas Forças Armadas. Alguns dizem que era uma forma de dar um maior frescor, né, naquele momento político. Então há quem diga que essa foi a grande motivação para incluir mulheres somente na década de 80. Então veja que a gente fica um longo período, né, sem a participação efetiva de mulheres nas Forças Armadas. Na verdade, em 1980, né, foi colocado o edital na rua, né, na praça, como a gente fala. Né? Então foi colocado edital, e aí eu estava fazendo residência na época lá no Pedro Ernesto, no Hospital Pedro Ernesto, né? Nós ficamos sabendo, né? Todos ficaram, as mulheres de uma maneira geral ficaram bastante entusiasmadas. Nós estávamos também naquela ocasião vivendo uma época de recessão, então também havia poucas possibilidades de colocação depois de terminar essa residência. Então houve assim um interesse muito grande por parte das mulheres. Éramos de várias especialidades, até peguei aqui, né? Para poder, porque tinha tudo, era médica, enfermeira, odontólogas, né? Farmácia, psicologia, nutrição, serviço social, engenharia eletrônica e cartográfica. Eles naquela época já entraram engenheiros. Biblioteconomia, estatística, história, pedagogia, processamento de dados, educação física e meteorologia. Você vê que era um grupo bastante diversificado. Bom, eu sou da 1ª turma do quadro feminino de oficiais da Aeronáutica. Na verdade, foi criado o Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica por uma lei em 1981, e esse corpo era composto do quadro feminino de oficiais e do quadro feminino de graduados. Nós nos formamos nós ingressamos 156 mulheres de 7 especialidades diferentes. Nós tínhamos analista de sistemas, bibliotecária, enfermeira, psicóloga, nutricionista, e até 91 existiu o ingresso para o quadro feminino de oficiais. A partir de então, não houve mais ingresso para esse quadro. Os ingressos de mulheres, eles passaram a acontecer em diversos quadros diferentes, concursos diferentes, até que hoje em dia a gente tem mulheres que ingressam na Academia da Força Aérea, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com essa ampliação, e as mulheres do quadro feminino, elas foram incorporadas no que hoje em dia um quadro da ativa é o quadro de apoio. Então, eu sou da turma de 1992, ano em que o Exército começou a admitir as mulheres no seu quadro de comando, né? Nós totalizamos um número de 42 mulheres, numa turma de 122 alunos, de várias especialidades. Eu, no caso, sou do magistério,
tem gente que era de estatística, economia, administração, área de informática e enfermagem. O nosso curso durou 8 meses, nós fomos para lá, nós fomos incorporados em abril e concluímos no final de novembro, né? Foram 8 meses, sendo o primeiro período um período especificamente militar, no qual nós aprendemos a marchar, aprendemos a atirar, aprendemos a nos portar como militares. E no segundo semestre, ou segundo período, já com uma formação mais específica, voltada para as nossas áreas. Nós fomos separados já por áreas. Bom, a minha experiência na vida militar, especificamente na Força Aérea, eu sou filha de um militar que é da Força Aérea. Meu pai é especialista em fotografia, ele foi sargento e chegou até tenente-coronel. Ele foi para a reserva em 1981. Ele é vivo até hoje, tem 92 anos de idade, e eu sempre convivi em ambiente militar. O mar eu sempre amei. Meu pai gostava de pescar, me levava para pescar com ele. Então o mar para mim, tanto que eu sempre brinco, quem fez meu batismo no mar não foi a Marinha, foi o meu pai. Porque meu pai tinha uma traineira, e aí ele me levou e me fez o batismo como mando figurino. Então o mar sempre fez parte da minha vida. Mas eu nunca pensei em ser oficial de marinha da forma tradicional como o homem faz, porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser médica. Então o meu sonho inicial para toda a minha vida sempre foi medicina. Então é lógico que poder juntar a medicina com o mar não é uma coisa melhor, né? Mas nesse meio de caminho eu já era casada. Nesse meio de caminho, né, numa das minhas saídas para casa, eu engravidei. E aí realmente foi um pouco complicado para mim, mas também para a Marinha, porque não havia uma previsão de uma situação dessa, né? E o que fazer, né? E foi um momento um pouco tenso, mas deu tudo certo, eu estou aqui hoje. E não só eu, né? Não era a única grávida. Eu não era a única grávida, acho que eram, se eu não me engano, 4 grávidas. Entendeu? Então, desfilamos no pelotão à parte, pelotão das grávidas, como o pessoal brincava. Nós chegamos lá e tivemos que transpor muitas barreiras realmente grandes. Nós entramos num ambiente totalmente masculino. Era um ambiente dominado pelo sexo masculino. E de repente também esses homens se viram numa situação de ter que encarar a mulher não mais como uma mulher, mas sim como uma companheira de trabalho. Então tudo isso foi um desafio muito grande para nós e para eles. Não foi uma situação fácil. Mas a gente foi mostrando o nosso valor, a gente foi mostrando a nossa seriedade e o nosso profissionalismo. E isso foi muito importante no decorrer desse processo. Nós tivemos também questões relacionadas à força, se a gente ia conseguir ou não fazer uma coisa ou outra coisa. Mas eu acho que devagarinho nós fomos provando o nosso valor e mostrando que desafios existem, mas eles podem ser superados, né, como foram. Nós tínhamos que muitas vezes nos impor, às vezes de uma maneira até um pouco mais antipática, por conta de um militar homem que não estava devidamente respeitoso ou ciente de que era uma mulher, mas era uma mulher mais antiga do que ele e que existe uma hierarquia, uma disciplina dentro da força. Mas isso foi sendo feito de uma maneira tão leve, né? e tão dentro do que a gente tinha aprendido, do que a gente de fato concordava, que as conquistas foram acontecendo e eu comandei grupamentos, eu fui à frente quando desfilei em 7 de setembro. Muito do caminho que elas vão ter agora, com essa entrada delas na Academia Militar das Agulhas Negras,
foi já trilhado por nós. É claro que elas agora estão trilhando por um curso bem maior, né? Elas estão fazendo vão fazer um curso de 5 anos, elas vão sair oficiais com a formação dentro da Força. É uma mudança que vai ser gradativa e inexorável, não há parada, não se volta atrás, porque isso é uma condição natural da mulher na sociedade, não é só aqui, mas é uma condição natural da mulher na sociedade, dentro da nossa sociedade, é um desenvolvimento natural, é o que vem acontecendo. Essa conquista é vista com bastante emoção e com bastante reflexão hoje em dia de que, nossa, que bom, né? Que bom que tantas mulheres puderam ou estão podendo chegar a lugares que a gente não conseguiu chegar, mas a gente, de uma certa maneira, abriu portas. Assim como as mulheres que entraram em 1943 por voluntariado para ir para a guerra, elas são uma referência muito bonita para nós todas, né? Na verdade, elas foram as pioneiras. Elas guardam uma história e fazem parte de uma história desse país, dessas Forças Armadas, que não dá para a gente deixar de contar e de agradecer. O nosso ineditismo só foi possível porque elas estiveram lá. A gente sabe que elas foram para a guerra, uma situação de conflito forte. E elas foram usadas naquilo que elas estavam preparadas, que é enfermeiras. Então elas são pioneiras para nós por conta disso, por terem iniciado um caminhar assim, da mulher nas Forças Armadas. Era um momento em que o mundo precisava que todos, homens e mulheres, estivessem prontos e dispostos a combater o grande mal. E é lógico que foi muito importante a participação delas, porque elas mostraram que efetivamente, de uma forma institucional, as mulheres podiam realmente ir ajudar de alguma forma na campanha da guerra. O presente é o eco do passado, né? Eu não tenho dúvida de que a gente precisa conhecer o nosso passado para a gente poder não retrabalhar, né? Porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro descobrindo a roda. E a roda está descoberta, ela tem que ser utilizada. A possibilidade de uma mulher ingressar nas Forças Armadas, seja Força Aérea, Marinha ou Exército, ela hoje em dia está bastante ampla. E os desafios são: vá com motivação, vá com interesse, vá sabendo que você tem as mesmas condições que um homem tem, que você tem as mesmas possibilidades de salário, de carreira, de galgar postos e cargos mais altos e que, de fato, sejam compatíveis com o seu interesse, com a sua motivação e com a sua competência. Ofenderão a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Não temos medo da afronta de ninguém, nossas mulheres iremos lutar também. Cada brasileiro representa um fuzil.